Vamos fazer oração para iniciar o estudo. Agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Mestre, por mais essa noite, por mais esse estudo. Obrigado por todos que estão participando e os que não puderam participar e que irão participar vendo depois. Que o entendimento chegue a cada um. Possamos sair daqui um pouquinho melhor que daqui entramos, nesta aula. Obrigado por tudo, nos guias e nos traga os esclarecimentos necessários. Que assim seja. Tudo certo, então vamos começar. A gente tinha parado nessa tela que é um questionamento, né? O que a gente tinha estudado já? Só voltando alguns passos. A gente viu o que era o estudo da doutrina espírita, qual que era o objeto de estudo dela na aula passada. E a gente também começou a ver como que era, qual que era o tripé da doutrina espírita, que era ciência, filosofia e religião. A gente viu categoricamente cada uma e o que elas são dentro da doutrina espírita, que são os três aspectos: filosófico, religioso e científico. E aí a gente vai agora entendemos que nas aulas passadas que a filosofia que a doutrina espírita, não é uma religião. Kardec instituiu ela como uma doutrina filosófica. Então a gente pode muito bem dizer: eu sigo a doutrina filosófica espírita e sou católico, sou evangélico, sou da Umbanda, qualquer outra religião. Porque a gente não, na doutrina espírita, não temos rituais, tipo como um batismo, como uma iniciação, assim. Então, Kardec instituiu ela como uma doutrina filosófica. Porém, quando chega ao Brasil, e vem passando já esses 200 anos de doutrina espírita, ela foi tomando um caráter religioso para nós, né? Porque, querendo ou não, é uma doutrina que tem consequências religiosas, né? Mesmo que a gente não cultua, mas só que a gente foi dando ritos para a doutrina, né? Como que a gente então faz uma leitura inicial, depois a gente faz uma oração, depois vem a explanação do evangelho, depois vem uma oração final. Vamos abrir os passos, a gente faz outra oração. Quando vai encerrar os passos, faz outra oração. Isso é ritual. Porém, a gente não consegue ainda se enquadrar muito bem como uma religião, por não termos sacerdotes, mesmo que nós tenhamos médium, mas o médium ele não é um sacerdote, ele não tem responsabilidade sacerdotal, como um padre, como um pastor. Então, temos umas peculiaridades, né? Hoje em dia, vendo hoje, parece que nós somos uma religião. Mas, categoricamente, a gente ainda não se enquadra com uma religião, né? Mesmo estando próximo, né? Porque a gente não cultua nada, né? A gente, no centro espírita, a gente não cultua. Ah, mas vocês não fazem o evangelho? Só que o evangelho não é uma forma de culto, de adoração. É uma forma de lição que Jesus trouxe pra gente. Então, tem peculiaridades, né? A gente não tem, como que eu posso dizer, símbolos, a gente não tem estátuas, a gente não adora entidades, a gente não faz adoração, a gente não canta louvor. Então, é complicado categorizar a doutrina como uma religião. Tem alguns porquês que pode ser categorizado como religião, porém, não se enquadram muito bem, tá? Ela se permanece ainda até hoje mais como uma filosofia espiritual, né, uma filosofia espiritualista, uma doutrina filosófica, do que uma religião, mas não deixa de ter, sabe, conexões. Então, na pergunta aqui era: com esse conhecimento da doutrina espírita, em seus três aspectos, científico, filosófico e religioso, pode nos auxiliar na compreensão da vida humana em sociedade? O que esses três aspectos podem nos auxiliar, né, na compreensão dessa vida humana em sociedade? Então vamos dar início nos próximos slides, tá? Então aqui no livro O Consolador, Emmanuel esclarece: enquanto a ciência e a filosofia
operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina sentimentos. Então, enquanto a ciência e a filosofia operam no trabalho de experimentação e do raciocínio, né? A filosofia na parte do raciocínio, do porquê, como, né? E porquê disso, porquê daquilo. E a ciência na experimentação de cada ação dessa, elas operam nesse trabalho de experimentar e raciocinar sobre. A religião vem edificar e trazer a iluminação e dos sentimentos, sabe? Então a religião ela vem para poder nos elevar espiritualmente. Então esses três são um equilíbrio, né? Para que não se percamos tanto na ciência e desconsideramos o restante, ou formos para a filosofia e desconsiderarmos ciência e religião, ou só seguirmos a religião, desconsiderando a ciência e a filosofia. E o que acaba tornando muito o fanatismo, né? Um fundamentalismo exacerbado, e acaba as pessoas meio que perdendo o eixo. Então, a ciência, a filosofia e a religião, elas são um equilíbrio uma da outra, para que não fique muito fora da casinha, né? Então, Emmanuel explica que podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, a base do triângulo. Então, a ciência e a filosofia são a base do triângulo. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, pensamos numa pirâmide, a base está a filosofia e a ciência, e a ponta que está para cima é a religião, que é essa religar, né, com o Criador, mas sem perder a base, né, para que não fique algo lunático, sem credibilidade, que seria mais ou menos assim. Então, nós temos a filosofia que esclarece, e a ciência que comprova, né? E a religião vem trazer aplicação moral, porque ela sublima esses dois conhecimentos, né? Tanto na elevação do ser como si, como também trazendo novos conhecimentos que a ciência e a filosofia ainda não compreende. Então, mas não deixa de ter um equilibrando o outro para que não fique um de mais do que o outro. Então, sempre tenta guardar, quando a gente fala em tríplice aspecto da doutrina espírita, tripé da doutrina espírita são esses 3 pontos. É filosofia, ciência e religião, trazendo o equilíbrio um para o outro. Porque se a gente seguir mais um lado, a gente perde os outros e acaba entrando no radicalismo de cada um. Então, Emmanuel conclui a ideia. As primeiras, a filosofia, a ciência, se emanam na sabedoria. A segunda, a religião, personifica o amor, o sentimento, e as 2 asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, vamos agora pensar isso aqui. Nós temos a sabedoria, que vem a ciência e a filosofia, e o sentimento do outro lado, que seria a religião. Então é como se fosse 2 asas. Se a gente corta uma, vai sobrar só as outras 2, o pássaro não consegue voar, né? Então a gente tem que ter as 2 asas iguais, né? Tanto a da sabedoria e do sentimento tem que estar equilibradas, né? São as asas com que a alma se elevará para a perfeição, através desse equilíbrio. Então, quando Kardec codifica sua doutrina, né? Não a doutrina dele, a doutrina dos espíritos, né? Porque a gente acaba tendo esse erro de pensar que é ele que fundou a doutrina espírita, mas não, foi fundada pelos espíritos, ele simplesmente codificou. Então, quando a gente fala que ele codificou, ele trouxe a ciência, a religião e a filosofia para trazer esse equilíbrio, para que não se tornasse algo lunático demais, né?
Então ele tentou manter a base ali, tanto da ciência quanto da filosofia, e a gente verá isso nos próximos estudos, como que foi esse processo. Então agora a gente vai ver os destaques do estudo, que a gente está finalizando o slide, tá? Então ele vai trazer o resumo da aula que a gente já fez de sábado passado e finalizando essa. Então a gente vamos ver sobre o conceito e objeto da doutrina e o tríplice aspecto da doutrina espírita, tá? Então, recapitulando, o espiritismo, aspecto científico. Os fatos ou fenômenos espíritas, isto é, produzido por espíritos desencarnados, são a substância da ciência espírita, cujo objeto de estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que o regem. Então, aqui os fatos, fenômenos espíritas é o objeto de estudo científico da doutrina espírita. No aspecto filosófico, né? O espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Por isso mesmo, vai ter forçosamente as bases de todas as religiões: Deus, alma e uma vida futura, né? Então, querendo ou não, mesmo sendo uma doutrina filosófica, acaba tendo bases da religião, né? Porque tem consequências religiosas. Então, vamos continuar. O espiritismo, aspecto religioso, mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, que entre seus adeptos nenhum tomou ou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Então, por isso que Kardec não categorizou como uma religião, e sim como uma doutrina filosófica. Por não ter um culto, a gente não cultua nem a Deus e nem Jesus, né? É até inacreditável, mas a gente traz a aplicação moral de Jesus, né? Os seus ensinamentos, o que é essa transformação, o porquê dessa transformação. A gente não traz um ritual de batismo, de consagração, de crisma, como há, né? Alguém aceita... Tem alguém querendo entrar no estudo aí. Mandou mensagem no grupo aqui, apareceu só a notificação. Aceita aí, por favor. Então, ela não tem um templo religioso, uma catedral, uma igreja. Normalmente, os centros espíritas é uma casinha, um salão, e nada mais que isso, né? Não tem esse templo. E não temos sacerdotes, nada do tipo, né? Desculpa a moto. Então, continuando, no aspecto religioso. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião, porque a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, num olhar filosófico, olhando para a doutrina espírita, não vê como filosofia, já vê como uma religião. Porque ele segue aquelas bases de comunhão, de fraternidade, de união das pessoas, né? Para a filosofia, a doutrina espírita é uma religião. Porém ela não é bem assim, né? E aqui foi as obras consultadas para poder fazer esse estudo, tá? Ficou claro até aqui? Todo mundo entendeu bem? Porque esse aqui foi só o finalzinho do slide para a gente poder recapitular, né, o que aconteceu. Então a gente viu o estudo, qual que é o tipo de estudo da doutrina espírita, que é o espírito, né? O mundo espiritual, né? Esse estudo de espírito, a gente viu o tripé da doutrina espírita, que é filosofia e religião, né? E vemos que ela não é, Kardec não a categorizou como uma religião, mas sim como uma doutrina filosófica. Ficou claro para vocês? Tudo bem? A gente pode seguir para o próximo. Tem alguma pergunta para a gente finalizar esse slide? Abrem aí o áudio e me falem, gente, se tá tudo ok ou não. Pra mim, ok. Karina. Ok, pra mim ok também. Yasmin. Tô tentando lembrar o nome de todo mundo. Natália.
Tá? Ficou ok? Tudo compreensível? Já vou fechar esse slide e já vou abrir o próximo, tá bom? Então a gente agora vai iniciar um novo slide. Relembrando, né? A gente está usando o material da FEB, elaborado por Eusébio Medrado da Silva, tá? Que ele tá baseando aqui o Livro dos Espíritos, né? E também mais outras obras. Esse documento está disponibilizado na Federação Espírita Brasileira. Eu só estou apresentando ele para vocês, porque ele é bem legal, bem mais prático de entender, né? Então, a gente vai começar nesse novo slide, a gente vai começar já um novo assunto, tá? Que é a introdução ao estudo do Espiritismo, né? Que o objetivo geral é propiciar os conhecimentos gerais acerca dos princípios da doutrina espírita. Então, vamos começar a ver agora os conhecimentos gerais, uma base também, né? Estamos ainda na base de entender a doutrina espírita, tá? Então, aqui no módulo 1, nesse slide tem 2 roteiros, igual teve no outro, né? Nesse slide a gente vai ter o roteiro 1, que é o Espiritismo e a doutrina espírita, conceito e objeto, foi o que a gente já viu no roteiro 1. E agora a gente vai entrar no roteiro 2, que é os princípios básicos da doutrina espírita, tá? Então, nesse roteiro 2, os princípios básicos da doutrina espírita, né? Quais são os objetivos específicos desse roteiro? Analisar os pontos principais da doutrina espírita, conforme explicado por Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, item 6. E refletir sobre a necessidade da observação desses pontos para a preservação da unidade da doutrinária do Espiritismo. Então, o primeiro bloco, os princípios básicos da doutrina espírita, e o segundo bloco, mais ao final, reflexões sobre a unidade, tá? Então, o primeiro bloco, princípios básicos da doutrina espírita. Alguém pode ler? Felipe, Jordana? Vamos fazer assim compartilhado pra gente ir participando mais. Senão vai ficar só eu falando aqui, eu vou ficar doido. Você lê pra gente, Felipe, esse, por favor? Doutrina de um modo geral. É uma doutrina, seja ela científica, filosófica ou religiosa. Para ser considerado como tal, deve conter princípios norteadores dos seus ensinamentos. Então, a doutrina espírita, para que ela seja científica, filosófica e religiosa, ela tem que considerar vários pontos, né? Ela tem que saber quais são os princípios, qual que é o princípio da doutrina espírita, o porquê dela, qual que é o seu objetivo, tá? Pode continuar, Felipe. A doutrina dos espíritos. Da mesma forma, o espiritismo também possui seus princípios, quais foram identificados por Kardec como um ponto principal da doutrina. Então agora a gente vai ver os princípios da doutrina espírita, tá? Pode continuar. Foi com base nesses pontos principais que horas iremos estudar que Allan Kardec pontificou a doutrina transmitida pelos espíritos superiores no século XIV. 19. Então, agora a gente vai ver quais foram o que os espíritos superiores trouxeram para Kardec, né, como pontos principais. Então, aqui eu quero que vocês tentem. Essa aqui é uma coisa muito importante, porque como religião ou como doutrina, ela tem que ter suas bases, ela tem que ter os seus pontos. Para a religião seria seus credos, né? Qual que é o credo do catolicismo? Qual que é o credo da Umbanda? Qual que é o credo? Para a doutrina espírita também não foge. Então ela vem. Quais são os princípios da doutrina espírita? Então essa parte ela é muito importante. A existência de Deus e sua obra, existência e imortalidade da alma, evolução dos espíritos, pluralidade das existências dos espíritos, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos e moral dos espíritos superiores. Então, esses são os princípios da doutrina espírita. Então, se algum dia alguém perguntar para vocês qual que é o credo da doutrina espírita,
qual que é os pontos principais da doutrina espírita, o que vocês acreditam, né? Então, a gente acredita que na existência de Deus e na sua obra, na existência e imortalidade da alma. Então, a alma não morre, ela existe, o espírito existe, né? E a gente crê na evolução do espírito através da pluralidade das existências do espírito. Então, aí, o espírito evolui através das suas reencarnações, né? Das suas pluralidades de existências. Um outro ponto, na pluralidade de mundos habitados. Para o espiritismo não existe somente o planeta Terra, que existe vida. Muito louco, né? Ah, nossa, agora viajou. Mas isso foi Kardec que fez na sua pesquisa, tá? Isso no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, não lembra a pergunta que ele faz, qual o número da pergunta. Mas ele pergunta, existe vida em outros orbes? E aí os espíritos, sim, existe vida. Cada orbe tem o seu estilo de vida, né? Então, às vezes a gente fica aí procurando vida baseada em carbono, mas cada planeta tem a sua própria condição de vida. Há planetas que não têm condições de vida na matéria igual a nossa, que há somente vida espiritual. E assim tem diversos planetas com suas peculiaridades e com as suas coisas. Então, quando fala que existe vida fora da Terra, que outros planetas têm vida, que existem outros mundos, para a doutrina espírita isso não é loucura, não está fora da casinha, pois os espíritos trouxeram essa resposta para Kardec em 1850 e pouco, há 200 e poucos anos atrás. Ah, então, esse papo de alienígena, que vem falando de pleiadiano, que vem falando de... são tantos nomes de espécies. Para a doutrina espírita isso tá errado ou tá certo? A doutrina espírita não fala que tá errado nem que tá certo, porque não chegamos a ter uma comprovação, mas que possa ser verdade, com certeza, porque a gente acredita que existem outros mundos habitados que estão muito à frente de nós, né? Agora, se realmente existe esse tipo de pleiadiano, como é dito, desse tipo de arcteriano como é descrito, reptiliano, aí a gente não sabe dizer, né? Mas o que a gente tem de base é que não somos únicos no universo. Deus não fez o universo com diversas galáxias, diversos sóis e planetas rodeando esses sóis, para que só nós aqui, no nosso mundinho, exista a vida. Então, é algo até ilógico de pensar que não existe vida em outros planetas, né? Só pesquisar dados no Google, científicos, né? Existe quantas galáxias que a gente consegue saber? Nessas galáxias existem quantos bilhões de estrelas? Nessas estrelas tem quantos planetas circulando essas estrelas? Que aí a gente vai vendo que é impossível que não haja vida lá fora, que só nós somos os escolhidos, né? Porque nós temos um ego tão grande de acharmos que somos os únicos no universo. Para a doutrina espírita, isso é um ponto já que debateu lá no início. Que a gente entende que existe vida fora da Terra, que existe civilizações superiores à nossa, que existe um trabalho de essas outras espécies para com o planeta. Então, para muitos pode ser um choque, mas para a doutrina espírita já é algo que já sabemos há muito tempo, né? Então, a gente também acredita nessa comunicação com os espíritos, né? Porque a doutrina espírita é baseada na comunicação com outros espíritos. Então, então vocês acreditam que dá para conversar com os espíritos? Com certeza, porque ela foi fundamentada através da comunicação com os espíritos. Então, não tem como dizer que ela não existe essa comunicação, né? E a moral de espíritos superiores, porque foram os espíritos superiores que nos enalteceram a moral, enalteceram de conhecimentos. Então, a doutrina espírita, ela tem como esses princípios, né? Então, guarde bem isso na cabeça de vocês, que ela é muito importante. Quais são os princípios da doutrina espírita? Então, vamos ver tópico por tópico, tá? Existência de Deus e sua obra. A existência de Deus é um dos pilares da doutrina espírita. Sem ele, todo raciocínio filosófico
se desmantelaria. Que atributos Deus deve possuir para que a ideia de sua existência e sua obra estejam coerentes com essa filosofia? Sobre a existência de Deus e sua obra, né? Que caráter, que atributos Deus teria que ter para que fosse coerente com essa filosofia? Vamos passar aqui. Na concepção espírita, Deus possui os seguintes atributos. Então aqui, quando perguntarem quem é Deus para a doutrina espírita, quais são os seus atributos, o quem é Deus, né? O porquê. Então, existe na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Mas, para a gente, Deus tem de atributo eternidade. Ele é imutável. Ele é imaterial. Ele tem a unicidade, onipotência, justiça e bondades soberanas. Falou que Deus é castigo? Falou que Deus condena? Que você vai queimar no inferno? Para a doutrina espírita, isso não existe. Deus, ele é justiça e bondades soberanas. Ele não castiga ninguém. Ele simplesmente dá o que é justo para cada um. A doutrina espírita não é uma doutrina de condenação, de reprimir, de proibir algo. Ela esclarece os pontos, o que está errado, o que está certo, o porquê disso, o porquê daquilo. Sempre tem a resposta do porquê. A doutrina espírita não trabalha com a ideia de mistério de Deus. Ah, não pode fazer isso porque é mistério de Deus. Ah, a gente não sabe disso porque é mistério de Deus. A doutrina espírita sempre tenta esclarecer tudo. O porquê dos porquês, né, da vida. Então a gente viu que Deus é eterno, ele não muda, ele é imaterial, ele tem toda a unicidade, ele é onipotente, ele é justo e bom, né? Tem bondades soberanas. Então vamos ver sobre Deus e sua obra. Deus criou o universo, que compreende todos os seres animados e inanimados, que podem ser materiais e imateriais. Ponto. Então Deus criou tudo que é material e tudo que é imaterial. Ele criou o universo. Não fala, ele criou o planeta Terra. Ele criou o Sol. Não, ele criou o universo, como a gente consegue ver hoje, né? Nos nossos olhos e na nossa ciência, que é limitada, o que Deus criou foi o universo, né? Então a gente sai daquela compreensão de que Deus criou a Terra em 7 dias, como é explicado no Gênesis, né? Deus criou o universo para a doutrina espírita. Ele não criou somente o planeta Terra, tá? O que são seres materiais e imateriais, né? Os seres materiais constituem o mundo visível aos nossos olhos, né? Carnais aqui na terceira dimensão, ou corporal. Os seres imateriais, o mundo invisível, ou espiritual, isto é, dos espíritos, tá? Então Deus criou o mundo material e imaterial, categorizando o mundo imaterial, espiritual, o mundo material, o mundo corporal, o mundo visível nessa terceira dimensão. Tem alguma pergunta do que a gente está falando sobre Deus? Quiser trazer algum ponto, algum esclarecimento, me fala, porque é interessante para ver como que vocês estão recebendo essa imagem, essa informação. Jordana, Karina, Natália, todo mundo aí, que eu vou esquecendo o nome de todo mundo, gente, vamos me desculpando, tá? Abrem aí o microfone e falam o que vocês acham. Fez sentido Deus para vocês vendo dessa forma ou não? Vou seguir então, já que ninguém tá querendo se pronunciar. Então, o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo normal. Primitivo, eterno e pré-existente.
sobrevivente a tudo. Vamos lá, então o mundo espiritual é o mundo primeiro. Quem Deus criou primeiro foi o mundo espiritual. Ele diz primitivo de primeiro, né? Pré-existente. Ele sobrevive a tudo, ele é eterno. O mundo corporal, que é o mundo secundário, o mundo material, poderia deixar de existir e não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. O mundo espiritual não depende do mundo material. Já o mundo material depende do mundo espiritual. Deu para entender? Ele foi criado depois do mundo material. Ele é secundário, né? Então ele pode deixar de existir ou nunca ter existido, que isso nunca afetaria o mundo espiritual. Alma ou espírito encarnado, né? Então a gente vai ver aqui na existência do espírito, que é aquele ponto que vem trazendo, né? De acordo com a doutrina espírita, a alma é um espírito encarnado e o corpo físico é apenas um invólucro, é uma roupa. Segundo essa visão, o ser humano é composto de 3 partes. Em sua opinião, quais seriam essas 3 partes? Eu nem vou perguntar, que a gente já vai entrar nesse assunto para a gente entender melhor. Mas aqui, né, o espírito encarnado, que quando ele está encarnado ele se chama de alma, ele tem um mundo, ele é imaterial, mas ele também tem a matéria. Então a gente vai ver quais são as partes, né? Que ele é composto de 3 partes. Então vamos lá. Essas 3 partes é chamada de humano juntos, né? Então a gente tem primeiramente a parte material, que é a alma ou espírito encarnado. Vocês estão vendo que a primeira, que é a parte imaterial, a alma ou espírito encarnado, ela só é um foco de luz. Ela não tem corpo, ela não tem formato, ela não tem rosto, não tem parte corporal. O nosso espírito, ele não tem isso. Ele é uma consciência, né? Ele é um foco de luz ali, né? Mas, para ele poder existir, para ele poder reencarnar num corpo humano, ele precisa ter um corpo que faça essa conexão. É como se, para poder a minha alma, que seria isso aqui, encarnar dentro desse invólucro aqui, que seria essa roupa, ela precisa ter um meio caminho, um meio termo, que não fosse nem totalmente material e nem totalmente imaterial, que é chamado de semimaterial, que é o perispírito, né? Que é um laço que une a alma a um corpo. Então, entre o espírito e o corpo físico, existe o perispírito, que ele é a mescla, ele é a metade de cada um, vamos dizer assim. Ele não é totalmente material, mas ele também não é totalmente imaterial. Quando a gente fala, eu vi um espírito dentro da minha casa, você viu o perispírito. O espírito você não viu, você viu o perispírito, que é essa parte imaterial e material, né, vamos dizer assim, que tem um formato, tem um corpo, tem um rosto, tem uma perna, sabe? Tem isso. Então a gente tem essas 3 unidades juntas, forma humano que a gente conhece hoje, né? Então a gente tem a parte material, uma parte semimaterial e temos uma parte totalmente material, que é o corpo físico. Alma ou espírito encarnado, né? O espírito possui em sua individualidade antes de encarnar e conservar após a separação do corpo. Então, o espírito possui sua individualidade antes de encarnar, né? Que é conservada após o desencarne. Ele não deixa de existir, como a gente viu que o espírito ele é imortal, né? Ele é imutável, ele é imortal. Ele não morre. Então, o espírito ele tem a sua individualidade, sem o corpo físico. O perispírito, né, é uma espécie de envoltório semimaterial, conservado pelo espírito após a morte do corpo físico.
Então, quando o corpo físico deixa de morrer, o perispírito também não morre. Ele continua sendo um envoltório, continua sendo uma roupa pro espírito, né? Porque ele tem essa forma, ele não perde essa forma. O espírito continua usando ele para poder encarnar em outro corpo, quando for reencarnar novamente. Então o perispírito ele sempre se mantém. A partir do momento que nós falamos assim, eu não preciso mais reencarnar na Terra porque eu me iluminei. Agora eu preciso ir para outro planeta que esteja num estágio evolutivo para o meu nível. Quando eu for para este outro planeta, aí será desfeito esse perispírito, porque ele vai ser muito material, para ele ser mais sutil, para ter uma vida num planeta mais evoluído. Então, o perispírito ele tem principalmente como matéria-prima a energia do próprio planeta, né? Quando os exilados de Capela vêm pro planeta Terra, em exílio, eles ficaram milhões aí de anos em volta do planeta, absorvendo a energia do planeta para formar esse perispírito para que eles pudessem reencarnar em corpos físicos do planeta, tá? Se um dia vocês quiserem, a gente faz um estudo sobre os exilados de Capela, que é um assunto bem interessante. Então, o perispírito, ele é um corpo etéreo e invisível em nosso estado normal. Ele é visível e ao mesmo tangido nos fenômenos de aparição. Então, quando ele aparece, se ele quiser, ele pode ser tocável ou não, e a gente pode vê-lo. A gente não vê o espírito, a gente sempre vê o perispírito daquele espírito, que é essa semi-roupa, né? Ele está semi-vestido. O corpo físico, ele é material e perecível, ele tem um fim, né? É um revestimento temporário do espírito, ele é uma roupa para poder o espírito poder usar, né? Então, pensa que o perispírito é o corpo ali, né? E ele precisa de uma roupa para poder ter como se fosse Avatar, né? Lembra do filme Avatar, que eles vão para um planeta e para poder eles controlar um corpo de um avatar, eles entram tipo em coma ali, né? E a sua consciência é transmitida para um corpo físico. Seria basicamente essa mesma ideia, né? Dessa consciência controlando um corpo material, né? A sua morte restitui a liberdade do espírito. Então, quando o corpo físico deixa de existir, o espírito se torna livre de novo. Porque é meio que como se fosse uma prisão, esse mundo material, pro espírito, né? Porque quando ele estava em espírito, ele tinha total liberdade. Quando ele entra num corpo físico, ele começa a ser restrito a tudo, a local, a contatos, a pessoas ao seu redor, porque ele não tem essa liberdade de ir para onde ele quiser. Quando ele está no estado de espírito somente, ele é livre. Então, como a gente viu que existe os espíritos e também existe a evolução dos espíritos, né? Então, quais são os espíritos são iguais entre todos? Se a gente pegar todos os espíritos, eles são iguais? Sim ou não? O que vocês acham? Só me fala se sim ou se não. Todos os espíritos são iguais em caráter de evolução? Não. Cada um está em estágio, né? Evolutivo. Isso mesmo. Cada espírito está num estágio, em um momento evolutivo. Todos partem do mesmo início. Porém, cada um escolhe o seu caminho e evolui mais rápido ou mais devagar. Então, os espíritos não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Pertence a diferentes ordens. Então, cada espírito ele vai entrar em uma ordem de categoria. Todos nasceram iguais. Porém, o caminho de cada um e as escolhas de cada um, o seu livre-arbítrio de escolher, leva eles para caminhos diferentes, né? Ou muitos precisam reencarnar milhões de vezes, outros reencarnam milhares de vezes e não precisa mais reencarnar. Tudo depende da escolha do espírito, que caminho que ele quer seguir, né?
Então, os espíritos de primeira ordem têm alto grau de perfeição moral, são elevados em conhecimento, têm uma proximidade com Deus, têm pureza de sentimentos, amor ao bem. Então, os espíritos de primeira ordem, quando Kardec começa a categorizar os espíritos lá no Livro dos Espíritos, na primeira ordem de espírito estão esses espíritos que já têm um alto grau de perfeição, são elevados em conhecimento, têm uma conexão, uma comunhão com Deus muito maior, uma proximidade. Ele já é puro nos seus sentimentos e ele ama ao bem, e tem amor ao bem. A gente ainda está muito longe disso aí, né? Mas a gente pode se categorizar como espírito de primeira ordem, que a gente conhece de certa forma aqui, seria Jesus, né? Jesus como um Buda, eu esqueci, não tem uns outros avatares no planeta que já estão aí nesse grau aí próximo, né? Ou estão nesse grau, tem outros que podem estar acima disso. Porque Kardec tá tentando pensa aí, existe trilhões de espíritos. Ele tá tentando colocar numa categoria, mas não se dá para encaixar todos dentro de uma caixinha específica. Ele tenta aproximar essa caixinha. Porque cada espírito tem a sua própria peculiaridade, né? Então, ele tenta encaixar, né? Então, os espíritos de primeira ordem, todos deles vão ter, pelo menos, um grau de perfeição moral, elevados em conhecimentos, tem essa proximidade com Deus, tem essa pureza de sentimentos, né? E tem esse amor ao bem. Então, a gente vai parar aqui nos espíritos de primeira ordem, porque a gente vai começar a ver a categoria de espírito, cada um em seu processo de evolução, né? Então, no próximo estudo, a gente vai ver os espíritos inferiores, quais são as ordens, e aí a gente vai vendo cada categoria desses espíritos. Então, por hora, a gente para aqui no slide 25 sobre os espíritos de primeira ordem, que são espíritos já evoluídos, né? Que estão próximos a Deus. Então, a gente está bem distante ainda, né? A gente vai começar a ver os outros espíritos, né, que estão em ordens inferiores. A gente vai começar a falar, eu acho que eu me encaixo mais nessa categoria. Mas por hora vai ser isso o estudo de hoje do ESD. Alguém tem alguma dúvida, tem algum comentário, alguma coisa para falar? Que a gente já vai finalizar a chamada. Karina, Jordana, Felipe, Ana, Natália, o que vocês acham? Deu para entender tudo certo? Tudo certo. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, se depois surgir alguma dúvida, tá? Pode me mandar mensagem e perguntar que eu vou respondendo, tá? Então a gente vai finalizar e eu já vou mandar para vocês o link do evangelho, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês ir no banheiro, beber uma água, tá bom? Beleza, então. Tchau, gente. Até daqui a pouco.